Peraí, não foi não. Foi. Como é que tem o... É isso aí. Fala, galera, estamos aqui pela primeira vez na Rede Contínua, o Opinião sobre Games, o podcast que a gente não precisa explicar para vocês sobre o que é, porque já está bem claro no nome, né? Autoexplicativo. Se você não entendeu o que a gente está fazendo aqui, acho que você tem um probleminha, né? Oi. Tô aqui, eu sou o Rafael, também conhecido como Onoia, estou aqui junto com os meus amigos, o Maurício Daniel. Se apresenta aí, Maurício. E aí, pessoal, beleza? Um salve aí para vocês, né, meus companheiros de podcast, e um salve para a família Rede Contínua. É isso aí, tô aqui também com o João Alves, né, João? Se apresenta aí. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui com os meus grandes companheiros de joguinhos, falando para vocês todos aí da Rede Contínua. E vamos que hoje tem bastante coisa para a gente conversar. É isso aí, galera. Para quem não conhece a gente, quem está vendo aqui agora pela Rede Contínua pela primeira vez, a gente é um podcast de games. Esse não é o nosso primeiro programa, é o primeiro programa nosso aqui com a Rede, mas não é o nosso primeiro programa geral. A gente já tem alguns programas no Spotify e no nosso canal do YouTube ali. Então, se você quiser ver alguns programas passados, você pode procurar por Opinião sobre Games do Spotify e ouvir os outros programas nossos. E a ideia nossa é que a gente gosta muito de videogame e a gente não fala apenas de jogo em si. É lógico, a gente tem vários programas falando sobre um jogo específico, qual jogo é legal e tal, mas a gente gosta também de discutir coisas que existem em volta dos jogos, né? Tipo, a comunidade gamer, como as políticas em torno dessa comunidade influenciam ou não nos games e na sociedade, né? Toda essa roda de influência é algo que a gente costuma falar bastante, né? Eu acho que o assunto é sempre muito amplo, né, Noia? E nós somos conversadores, né, por excelência. Eu acho que a gente tem essa virtude, talvez um vício, né, que é talvez não ser meio ruim de se editar. A gente gosta de falar bastante. Então, quem topa o desafio de nos acompanhar aí, se prepare, porque a gente gosta bastante de conversar, a gente vai dialogar a exaustão, né? Esses assuntos, eles pedem muito diálogo mesmo. A gente gosta de jogar, mas a gente gosta um pouco mais de conversar. Então, vem com a gente. Às vezes eu acho que a gente gosta mais de conversar sobre joguinhos do que jogar joguinhos, né? Porque a gente fala tanto sobre isso, né? A gente fala o dia todo sobre isso. Eu com certeza gosto mais de falar disso do que jogar, tenho certeza. Como todo bom gamer, a gente gosta de reclamar primeiro e de jogar depois, né? Mas reclamar é a primeira coisa. É uma boa definição, né? É uma boa definição, concordo com você. Já que a gente está falando de reclamar, hoje a gente vai ter que... Já vai começar nosso primeiro episódio aqui com uma reclamação bem forte, bem polêmica, né? Polêmica! Quem está acompanhando aqui no YouTube já deve ter visto o nome do programa. Hoje a gente vai falar de ditadura e censura nos games, né? Como isso tem a ver. A parte de ditadura, acho que... não sei se muita gente acompanhou o que aconteceu essa semana, mas a gente teve... No dia 31 de março, que teve toda aquela polêmica sobre a comemoração do golpe militar de 1964 e tal, que alguns militares e o nosso presidente queriam comemorar essa ideia e tal. E a gente teve o senhor Aristóteles de Azevedo, que é um cara conhecido como Totti. Ele era um dos diretores e um dos fundadores da Vorax, que é uma equipe de esporte, né? Eles têm uma equipe de esporte com times em LoL, Valorant e Free Fire, e ele tweetou um comentário a favor do golpe militar nesse dia 31. No Twitter dele, ele falou que citou alguns, entre muitas aspas aqui, benefícios de um golpe militar, que é como fechar a Globo, arrancar políticos bandidos, exilar o PT, só coisa assim, muito democrática, né? E, assim, como era de se esperar, esse comentário foi totalmente rechaçado, né, pela galera. O Totti, né, logo depois ele soltou um comentário se desculpando, uma desculpa meio assim, bem leve,
né? Aquela famosa, né, desculpa para boi dormir, né? Porque a desculpa dele foi assim, protocolar, né? Foi um lance que o cara falou mais porque tinha que falar alguma coisa, né? Sim, Não foi uma desculpa. Na desculpa dele, ele fala que foi que ele foi, tipo, mal interpretado. Eu não sei como que alguém consegue não interpretar direito aquele tweet dele, que foi bem direto, bem claro. Não sei como dá para fazer interpretação dúbia ali, mas ele fala na desculpa dele que ele foi mal interpretado, que ele não pensa daquela forma e tal, mas logicamente não caiu muito bem, né? Tipo, como ele fala ali, uma das colegas dele, outra diretora lá da Vorax, falou no ouvido dele bastante, né, para não dizer outra coisa aqui. E algumas horas depois do incidente, a própria Vorax, né, a equipe, soltou um comunicado oficial falando que ele não era mais parte do corpo executivo da empresa, do corpo de diretores. Então, tipo, ele continuava como um dos donos da equipe, mas ele não ia ter mais nenhum poder de escolher, né, na gestão. Ele não ia mais ter poder de definir quais são os rumos da equipe. E, assim, digamos aqui causa e consequência. Se em plenos 2021 você diz como a Vorax tem no seu estatuto, que é uma equipe preocupada com a diversidade, com a democracia, e você defende ideias não democráticas e não diversas, que é a ideia de uma ditadura, é lógico que você não está na mesma sintonia da sua empresa, né? Eu tenho uma opinião, eu quero assim, eu não... Por hora, eu não vou entrar no mérito da mensagem em si, muito embora esse mérito a gente pode passar dias discutindo, né? Mas a coisa é, você é uma pessoa até pública, né? Você representa a visão de uma empresa, né? Perante várias pessoas que te seguem, te acompanham, né? Então, uma cautela mínima tem que ser tomada para, na hora de emitir esse tipo de opinião, né? Que, além de tudo, pode ser configurada como crime, né? Dependendo de como você enquadra, né, essa visão, né? Então, assim, havia mil formas de fazer coisas. Uma delas era ficar quieto, né? E a outra era tipo, fazer todo tipo de discussão política, crítica política, sem entrar nesses termos extremos, né? Antidemocráticos. E acho que o afastamento é natural, né? Eu acho que, inclusive, provavelmente demorou, porque sempre demora um pouquinho para isso acontecer, né? Então, levou ali um tempo de decisões, né? Mas é uma decisão acertada, o afastamento, né? Mas o que preocupa de verdade é o tanto de gente que pensa dessa forma, que toma decisões com esse tipo de pensamento e não se manifesta, né? Então, assim, esse cara se manifestando a cara do problema, que é muito maior, né? Eu acho que essa é a tônica. E que eu acho que é importante a gente destacar, né, que além da semana em que o cara escolheu falar isso, né, que é uma semana em que o assunto ele está muito em voga, porque, né, é o aniversário do golpe de 64, mas também é um período em que a gente fala muito disso, muito em conta pelo fato do nosso governo, do nosso presidente, né, ele falar constantemente do tema de maneira positiva, né, infelizmente de maneira positiva, que ele chama o golpe de Revolução de 64, e isso só alimenta mais ainda esse tipo de pessoa que trata o fato como se fosse algo importante no sentido de ter sido bom ou ter trazido algum benefício para o país. E a gente vê um cara, uma figura pública, né, porque Vorax é um dos grandes, se não um dos grandes e mais importantes times de esportes do Brasil, e que se insere em 3 jogos extremamente populares, né, aqui não só no Brasil, né, no mundo, né, o Free Fire, acho que a popularidade dele está concentrada muito aqui no Brasil, mas Valorant e League of Legends são jogos extremamente populares no mundo todo. Então, assim, o público que acessa esse tipo de informação é muito grande. E é o que o Maurício falou, você tem que ter responsabilidade com o que você fala quando você fala com um público tão grande assim, né?
E faltou o filtro ali, né, para o cidadão para parar para pensar um pouco. E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que volta aquela famosa discussão da liberdade de expressão. Mas estão cerceando a liberdade do cara de falar, porque a opinião dele a gente tem que respeitar. E não é assim, as pessoas têm uma dificuldade muito grande para entender, né, o que é liberdade de expressão, o que configura, o que significa liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão não é você poder falar o que você quiser e ninguém pode te contestar pelo que você disse, né? O pessoal confunde muito liberdade de expressão com liberdade de responsabilização. Exato. Porque, tipo, muitas vezes quando as pessoas falam, eu quero ter... E cadê a minha liberdade de expressão? Ela não está falando de que alguém não está deixando ela dizer aquilo que ela quer dizer. Mas ela está falando sobre liberdade de responsabilização. O que ela quer é dizer qualquer coisa que venha na cabeça dela sem ser responsabilizado por aquilo que disse. E são duas coisas muito diferentes. Liberdade de expressão, no caso, o Vorax teve toda. Ele tinha uma conta no Twitter, ele pôde twittar aquela opinião dele e não teve, tipo, uma empresa ou um governo para, antes daquela opinião ser publicada, falar, tipo, não, você não pode falar isso. Que isso seria uma espécie de censura. Se ele não pudesse nem publicar o tweet, já fosse, antes da publicação, aquele tweet fosse quebrado, né? Mas aí, no caso, o que aconteceu? Ele teve toda a liberdade de expressão, ele pôde se expressar do jeito que ele falou, só que o que ele falou foi uma opinião, no mínimo, complicada para a gente ser assim, bem leve, pegar bem leve com o que ele disse, né? E caiu a responsabilidade em cima daquilo. Aquela opinião claramente não ia de acordo com os valores da Vorax, e ele foi responsabilizado por isso. Você quer dar essa opinião? Ok, você não. Se você tem essa opinião, você não faz parte mais do nosso corpo diretivo. Opinião dada, responsabilidade feita. Ele foi apenas responsabilizado por aquilo. E isso isso não é um problema, porque é assim, igual quando você castiga uma criança por fazer algo ruim. Você espera que aquele castigo ela aprenda. Esse castigo sirva para ensinar ela de algum jeito a não fazer mais aquilo para frente ou mostrar que aquilo que ela fez é algo errado. É errado, né? Exatamente. Tipo, a responsabilização é uma forma de educação também, seja na forma de obrigar as pessoas a se desculparem ou a fazerem cursos, como acontece, por exemplo, com quem comete algumas infrações de trânsito. Se você, tipo, comete tantas infrações de trânsito que você perde a carteira, você não pode simplesmente renovar a carteira. Você precisa fazer todo o curso de motorista novamente para você tentar reaprender o que é ser um motorista. É um tipo de responsabilização. E é só isso que acho que a gente aqui prega, que todo mundo tem a liberdade de falar e de fazer o que quiser, mas que seja responsabilizado se o que for dito ou a ação que tomou não seja algo boa para a sociedade. Assim, é importante frisar, né, que muita gente no Twitter comentou o fato aí, e na postagem do esqueci o nome do rapaz aí, o Totti, né, o apelido, esqueci o nome dele, mas Aristóteles, é verdade, tem que lembrar que é nome de filósofo, aí vai. O Totti, na postagem do Totti, muita gente defendeu, né, e falou exatamente isso. Não, mas é a opinião dele, as pessoas estão com muito mimimi, hoje em dia você não pode falar mais nada, que as pessoas vão te censurar. E ele esse que é o grande ponto, assim, a grande incoerência dessa discussão toda. Ele está elogiando, ele está exaltando um regime que cerceou a liberdade de expressão, foi talvez o período que mais cerceou a liberdade das pessoas de se expressar, e de falar, e de emitir opiniões, e aí as pessoas estão criticando que, pelo fato de ele ter falado uma bobagem, e todo mundo atacou não, né, porque atacar é uma palavra forte, mas ele foi... chamaram a atenção dele por isso, isso era o cerceamento da liberdade de expressão dele. Então, assim, você quer que volte um regime
que cerceava a liberdade de expressão das pessoas, está reclamando que cercearam a sua, porque você sabe, assim, é um buraco de tatu muito grande, cara, é um buraco negro muito grande esse assunto, porque não tem lógica, sabe? Não tem lógica nenhuma isso. E o que eu acho que também é legal a gente falar é assim, ele foi afastado da diretoria, ele não tem mais poder de decisão, mas ele continua presente na empresa. Ele continua presente, ele não tem mais poder de tomar decisões, mas o investimento ele ainda faz. Ele ainda coloca dinheiro na equipe, porque ele é um dos fundadores, né? Ele e a Marina, que inclusive o que ele disse foi uma resposta a um tweet que a Marina fez, exatamente falando do golpe de 64 e defendendo, exaltando a democracia, né? Exaltando os valores democráticos. Então, ele tomou um puxão de orelha dela porque ele foi querer meter o bedelho onde não devia, né? Mas é aquela coisa, né, cara? O gamer, ele é complicado, né? O gamer é um tipo, assim, que é difícil, né? As pessoas não entendem as coisas direito e o gamer parece que entende menos ainda. Eu não sei o que acontece. Às vezes eu acho que o joguinho faz mal pra cabeça mesmo, porque, olha, é difícil, viu? E já que a gente está falando aqui de censura, né? A gente também não foi tão recente, mas é um caso de censura que aconteceu na comunidade gamer agora em março, que é relativo à conta do Gamer Antifa e algumas críticas que ele fez ao Gaules, né? Que é um dos maiores, talvez o maior streamer brasileiro, né? E o que aconteceu? Segundo alguns parâmetros, ele é o maior streamer do mundo. Viu? Maior streamer do mundo, né? De acordo com alguns parâmetros. Do Brasil é com certeza em qualquer parâmetro, né? Então, o que aconteceu foi que no dia 18 de março, o Prêmio Cubo de Ouro divulgou a lista de alguns dos seus indicados à categoria de melhor streamer, né? O Cubo de Ouro é um prêmio que é tipo um prêmio estilinho Oscar, mas que premia essa galera que faz conteúdo para YouTube, para Twitch, premia a galera dos esportes, essa coisa. Essa galera aí que faz parte diretamente da comunidade gamer, geek, nerd em geral, né? E o Game Antifa, quando viu que o Gaules estava entre os indicados, ele levantou uma questão de tipo... será que a gente devia indicar um cara que tem uma ideia tão problemática quanto essa aqui? E daí nesse tweet ele postou um vídeo de um streaming do Gaules em 2019, que ele estava falando dos movimentos MST e MTST, né? Com aqueles preconceitos clássicos que todo mundo tem sobre esses movimentos. Que é um bando de vagabundo que vai entrar na sua casa e te expulsar da sua casa, vai roubar sua casa para viver lá dentro. E aquela coisa clássica que todo mundo já ouviu mais de uma vez ao longo da vida. E ele perguntou, ele fez uma pergunta séria, quem não sabe, muita gente conhece o Game Antifa só pelas polêmicas que ele gera na rede social, mas ele, na verdade, ele é um cara sério, né? Ele, além de advogado, ele é um pesquisador sobre políticas e a função delas na comunidade gamer, né? Como os games e a política se interagem. E ele pesquisa isso na universidade de forma acadêmica, pesquisador sério mesmo, não é aquele pesquisador de Google, pesquisador sério mesmo, acadêmico. Então ele fez a crítica dele não era uma crítica sem fundamento. Ele sabia aquilo que ele estava criticando e citou a crítica, fez uma crítica lá. Por causa do nome do Gaules, essa crítica acabou chegando nos Trending Topics do Twitter naquele dia. E durante a live daquele dia, o Gaules até se desculpou por aquilo, falou olha, aquilo lá aconteceu em 2019, hoje eu não penso mais assim. E depois dessa desculpa, o Game Antifa falou, não, beleza, acontece, a gente sabe que
No passado a gente acaba tendo algumas ideias meio merda, a gente aprende, a gente muda, normal, segue o jogo, seria apenas mais uma interação comum de Twitter. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu foi que não o Gaules em si, ele não tem, ele, assim, de certa forma, ele não tem culpa nesse caso, mas a comunidade de seguidores dele se juntou e começou a fazer um ataque no perfil do Game Antifa, denunciando ele, e daí cai naquele algoritmo meio burro do Twitter de que se a conta é denunciada tantas vezes num período de tempo, ela é automaticamente derrubada, independente do motivo, né? Que é algo que o Twitter faz provavelmente porque não tem força humana suficiente para ficar vendo cada pedido de denúncia se é um pedido real ou se é um golpezinho de gente chateadinha com alguma coisa que alguém falou. E daí o Twitter derrubou o perfil do Game Antifa e esse perfil até agora não foi reativado. E daí a gente faz um paralelo com a história lá do Totti. A galera tem tanto medo dessa tal cultura do cancelamento, porque esse ataque foi feito. Se você for ver alguns comentários que rolou no Twitter desse dia, o ataque foi feito em cima do perfil do Game Antifa, porque os seguidores do Gaules estavam com medo de que o Gaules fosse cancelado por causa dessa crítica. Então, por causa do medo de uma tal cultura do cancelamento que muita gente não entende o que que muitas vezes o que a galera chama de cultura do cancelamento é simplesmente alguém querendo a responsabilização por um ato meio merda que acabou acontecendo. Essas pessoas literalmente cancelaram um crítico do cara. E, isso realmente foi um cancelamento, porque ele perdeu o perfil no Twitter, ele até agora não recuperou, e, ele teve a liberdade de expressão dele cerceada por causa de uma crítica. Bom, emblemático, né? Eu acho que dialoga muito bem com o tema anterior, né? No sentido de que, cara, o Gaules, sem dúvida, e aí, de acordo com alguns parâmetros, ou pelo menos boa parte deles, né? É o maior streamer do mundo na Twitch. Então, assim, o cara é dono de um poder de comunicação gigantesco, né? E eu acho que ele talvez não tenha nem noção desse poder, né? Eu não tô aqui defendendo, né? Mas sabe aquele monstro gigante destruindo a cidade, né? Então, às vezes o monstro não tá nem olhando a cidade, sabe? Ele é tão minúsculo, sabe? Então o cara não tem noção do poder, do alcance que ele tem. E claro que tem noção, né? Mas vamos imaginar que não, né? E aí o cara entra com uma opinião, né? Claro, nesse caso, uma opinião no passado, né? Ele, inclusive, se responsabiliza, fala, não, eu já não sou mais o mesmo, não penso a mesma coisa, né? Mas aí ele toma uma decisão bem, bem estranha, né? Quando um jornalista, né, o Pedro Zambarda, vai e questiona ele sobre o caso, e a resposta dele é bloquear o perfil do Pedro no Twitter, né? Então, assim, isso é esquisito pra caramba, né? E esse mesmo cara que não tem noção do alcance dele, parece que cria uma certa noção, né? E uma noção talvez equivocada, né? E, assim, basicamente ele comanda exércitos, né? O cara, ele comanda exércitos, porque quando ele toma uma atitude desse tipo, ele basicamente legitima uma legião de pessoas ir lá e fazer um esforço de cancelamento, né? E aí, essa palavra cancelamento, a cultura de cancelamento, enfim, precisa ser discutido bastante também, porque é um problema à parte, né? Aliás, só deixar bem claro que, essa legião não foi atrás do perfil do Game Antifa a mando do Gaules. O Gaules realmente não teve nada a ver com isso. Ele não foi culpado nesse tipo de ataque, mas é aquela coisa. Só pelo fato dele não ter falado nada contra, né, sobre o que aconteceu, ter ignorado o caso, isso meio que valida essa questão problemática dos fãs. E pode ser um problema para frente, porque os fãs podem achar que agora eles têm carta branca para ir atrás de qualquer pessoa para perseguir qualquer pessoa que critique o streamer favorito deles. E isso é um problema enorme, né?
Eu acho assim, realmente, talvez eu tenha me expressado mal, eu não acho que ele comandou nesse caso, mas eu quero dizer que ele comanda exército no sentido de que ele tem muita influência, né? E assim, a gente vê diferentes casos de agência, né, de figuras públicas. Recentemente a gente viu o Donald Trump praticamente incitando uma invasão no Capitólio nos Estados Unidos, né, pela internet. Isso é um nível de incitação, né? Mas você tem outros níveis, um deles é se calar, que foi basicamente o que o Gaules fez, né? Ou então, não só se calar, mas bloquear no Twitter alguém que questionou, criticou ele, entendeu? Esse tipo de mensagem, né? Ele manda uma certa... Ele denota um certo ar para os fãs, para os seguidores do cara, né? Então, assim, é aquela coisa, para bom entendedor, ou melhor, para mal entendedor, né? Meia palavra basta, né? Eu entendo que, obviamente, ele não comandou as massas para atacar o Gamer Antifa, é claro, a gente sabe disso, mas o cara tem uma responsabilidade, né? É o que vocês falaram, é um poder que é muito grande, cara. É o poder de ser um influenciador, sabe? Hoje, isso é real, a gente tem que trabalhar com isso, que as pessoas, elas veem um maluco na internet falando coisas lá, começam a segui-lo, começam a tomar o que esse cara fala como uma influência, como algo que ela acha importante, e vira um exemplo. E tem muita gente nova, tipo criança, adolescente, que acompanha o Gaules. Então, assim, as coisas que ele diz, cara, elas ressoam. E ele tem que ter responsabilidade com isso. Ele tem que saber que o que ele falou vai bater no molequinho lá, no carinha que assiste as transmissões dele, e o cara vai parar, olha, eu não tinha pensado nisso, e tem razão. Então, assim, você tem que se responsabilizar pelo que você diz, cara. A gente tem que fazer isso o tempo todo. Um cara que tem o alcance que ele tem, mais ainda. Porque é um poder muito especial, cara. É um poder que o cara tem de moldar a cabeça das pessoas, mesmo que ele não queira fazer isso. Eu entendo que ele não sabe lidar com isso, que talvez seja uma coisa nova, mas o cara tem que aprender. Ele tem que pegar esse tipo de caso e tomar como um exemplo para ele mesmo. Falar, olha, eu falhei dessa vez, mas eu tenho que tomar cuidado, porque o que eu falo tem atenção muito grande dos caras que me seguem, das pessoas que são meus fãs, enfim. A gente sabe que o público de games é muito, assim, né, exaltado, né, apaixonado, muitas vezes, né, faz campanhas para coisas extremamente bobocas, tipo mudar a final de jogo e João, coisas do gênero. Se me permite, o público de videogame, acho que compartilha isso com o público de futebol, que é um público aqui da rede, né? Público de esportes, na verdade, né? Que é essa paixão, né? Que tem, claro, um lado muito bom, tem um lado muito positivo, né? Mas também vem com os problemas. Claro, é muito bonito, sabe? Eu gosto de futebol também, eu sou torcedor de time também, torço para São Paulo, inclusive. Mas, assim, eu entendo, né, esse amor todo que as pessoas... 2/3 não, que acho que é 100% que o Maurício é São Paulino também. Olha, eu achei que o Noia não era São Paulino, eu sou sim. O Noia é também, pô. Eu não sei porque todo mundo não acha que eu sou São Paulino, não é o primeiro. Acha que ele é palmeirense. É porque você xinga o São Paulo o dia inteiro, cara. Mas eu também, e aí? Isso não quer dizer nada, pelo contrário. Mas eu entendo que as pessoas elas sentem essa aproximação toda com o objeto de admiração ali, mas tudo tem um limite, cara. E eu acho que esse amor todo, às vezes, ele é demais, cara. E o objeto que recebe esse amor, ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade. É aquela frase que eu odeio, mas eu acho que cabe nesse caso, né, daquela chatice do Pequeno Príncipe, bem que minha esposa... Cuidado. Mas tu é responsável por tudo aquilo que cativas. E assim, eu entendo isso como que tudo aquilo que você constrói, tudo aquilo que você traz para você, é uma responsabilidade sua, cara. E o Gaules, ele construiu uma base de fãs muito grande. E essa base de fãs é responsabilidade dele. Aquilo que ele fala para esses caras é responsabilidade dele. E por mais que ele tenha pedido desculpa, eu acho que foi um pedido extremamente protocolar de desculpa, foi um negócio assim,
olha, gente, falei, mas eu não sou mais assim e tal. As pessoas evoluem, a gente sabe disso, mas os fatos que ocorreram após isso deixam a gente um pouco em dúvida. Será que ele realmente se arrepende? Será que ele realmente, esse pedido de desculpa dele foi realmente assim legítimo? Porque para que, por exemplo, bloquear o Zambarda, sabe? Qual foi a intenção dele com isso? O Zambarda encheu o saco dele, ficou fazendo pergunta que ele não queria responder. Tá, mas ele podia simplesmente falar, cara, eu não vou responder porque não acho que vale a pena. E deixar o cara falando sozinho. Não precisava bloquear o cara. E ele não se manifestou sobre o lance do Gamer Antifa, ele não falou nada. Ele tem algum poder, sabe, de falar ao Twitter, pô, o cara tá bloqueado, ele só levantou um questionamento que eu já expliquei e tá tudo certo. O próprio Gamer Antifa tinha apagado o tweet, né, do questionamento dele, se eu não me engano. Então, sabe, são coisas que é difícil entender, cara. O gamer, de novo, né, é um bicho complicado, né? E aliás, só deixar eu falar assim, que é uma defesa que muita gente tem feito do Gaules, é que tipo, mas por que vocês estão criticando ele? Porque ele ajuda muita gente que está começando com equipamento, ele doa metade do salário dele e tal. Isso tudo são coisas ótimas. Tira o chapéu para o Gaules nisso, e ele faz um ótimo trabalho na cena nesse sentido. Mas isso não quer dizer que ele é isento de críticas. E, tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode tirar o chapéu para ele, achar que o cara é um excelente streamer em matéria de profissional, de como ele é na frente da câmera, excelente streamer em matéria como pessoa, em como ele tem ajudado a cena, e, ao mesmo tempo, questionar quando ele faz alguma coisa que é, digamos assim, não polêmica, mas que pode ser alguma coisa complicada, digamos assim, como a declaração que ele deu sobre o MST em 2019. Ele pode... porque a única coisa que esse questionamento quer é saber se, tipo, cara, você é essa pessoa boa de verdade ou você só tá fazendo cena pra ganhar Ibope? Tipo, se a pessoa for... Se o cara é bom como ele parece ser bom, e, tipo, tudo indica pelas entrevistas e tal, que o Gaules não é mais essa pessoa que falou aqueles absurdos em 2019... por que fugir tanto da crítica? Só fala, tipo, olha, naquela época eu falei merda mesmo, não penso mais assim. E pronto, fim de papo, acabou. Ninguém tá exigindo um purismo dele. A gente só quer... A única coisa que é o papel da imprensa é saber o que realmente se passa na cabeça de um streamer como ele, principalmente um streamer famoso como ele é, né? Tipo, ele é a mesma coisa que a gente quer saber sobre que a imprensa dos grandes jornais, a grande mídia no geral quer saber sobre celebridades. A imprensa focada nessa área de YouTube, de gamers, quer saber sobre as celebridades da área, e o Gaules é uma das maiores celebridades da área e é uma das maiores vozes da área. Então é lógico que a gente vai questionar ele se ele por algum motivo dá uma pisada fora, né? Pisa na bola em alguma área. Isso não quer dizer que ele não é uma pessoa boa, mas o fato dele ser uma pessoa boa também não quer dizer que ele é isento de críticas. Eu acho assim, né, Noé? As coisas não se anulam. Né? O fato do cara ajudar as pessoas, muito legal, é o que você falou, mas ele ajudar as pessoas não dá direito a ele de fazer o que ele quiser. Não é um bilhete que você eu ajudei, eu sou um bom samaritano, então eu ganho um bilhete, um passe livre para poder falar bobagem na internet e soltar obviedades estúpidas, porque eu ajudo os outros. Não é isso, sabe? Então, esse argumento que as pessoas têm utilizado para defendê-lo, de que, mas ele ajuda um monte de gente, vocês estão aí criticando o cara porque ele falou um negócio lá atrás. Mano, a gente tem que criticar, a gente tem que repensar as nossas ações, e às vezes precisa alguém puxar a nossa orelha para a gente entender isso. Foi o que aconteceu com o Totti, é o que está acontecendo no caso do Gaules, e isso vai continuar acontecendo, cara. Provavelmente vai acontecer, já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês, e vai continuar acontecendo. A gente fala bobagem, a gente fala merda, sabe? Então, assim, em algum momento,
Alguém tem que chegar e falar para você, amigão, você tá falando bobagem. Você falou bobagem, você tem que se retratar do que você falou. Você pensa daquele jeito ainda? Se você pensa, então, né, você tem que deixar isso claro para as pessoas. Se você não pensa, você também tem que deixar claro para as pessoas. As pessoas têm que saber quem você é. Tem que saber o que você pensa. E um cara uma figura, né, a gente pode chamar de figura pública, como é o caso do Gaules, porque, né, pela audiência que ele tem, pelo público que ele consegue chamar em volta dele ali, eu acho que é o ponto principal aí, é isso, cara. É uma figura grande, é um cara importante na cena aí, e que parece que não entendeu muito bem ainda o tamanho que ele tem, sabe? Tipo, o poder que ele conquistou, a influência que ele tem sobre as pessoas. Então ele pode ser a melhor pessoa do mundo, cara. Eu não duvido disso. Não duvido. Pelas coisas que eu vejo que ele faz, pelas atitudes dele, não duvido. Mas assim, ele tem que se responsabilizar pelo que ele diz, entendeu? Ele não pode falar o que ele quiser só porque ele é grande e porque ele ajuda as pessoas. Não, uma coisa não cancela, não elimina a outra, entendeu? Cara, eu acho importante, vocês já deram essa nota, eu também vou complementar, né? É importante registrar que o trabalho do Gaules é de fato impressionante, né? Se a gente for pensar só nos números, né, já impressiona bastante, mas ele faz outras coisas que vocês já citaram, no sentido até filantrópico, né? Bem legal, um trabalho bem importante, né? E isso não isenta ele de crítica de forma alguma, né? E eu acho assim, nesse caso é importante colocar um aforismo aí, uma frase que meu pai sempre diz, eu acho que cabe também. Ele é novo, ele aprende. Então, quem sabe, né? Eu acho que a chance de aprendizado, né? Vou ser sincero, eu acho que ele está aprendendo muita coisa, acho que não. Julgando por esse bloco que ele deu aí no Pedro Zambarda, não parece que ele tá aprendendo muita coisa. Mas, de repente, existe alguma lição a ser tomada nessa história, né? Então, há de existir um horizonte positivo, né? Mas que a gente continue observando e fiscalizando, acho que é uma boa palavra, né? O pessoal usa fiscal de comentário, mas fiscalizando, observando, né? Sendo verdadeiros watchdogs, né? Desse tipo de comportamento, porque é muito importante, né? No sentido de veiculação, de influência, que exista responsabilização, de novo, né? Voltando ao tema que a gente já discutiu, que exista responsabilização, que exista zelo pela democracia, zelo pelos direitos humanos, que eu acho que é o básico, né? É quase como alimentação, como água, né? Sem essas coisas a gente já pode abandonar a civilização, né? Do jeito que a gente pensa que criou, né? É isso aí. E assim, só para não falar que a gente está batendo só no Gaules, que não é o caso, porque acho que de quem tem que apanhar nessa história, o Gaules é o menor deles, tipo, é o menor dos problemas do Gaules em si. A comunidade dele é um problema, e existem outros 2 pontos dessa história que são também um tremendo problema. O Twitter, o próprio Twitter, e a imprensa. Porque, tipo, essa história do Game Antifa, que é uma história, assim, bem clara de censura, né? Tipo, o cara foi perseguido por uma multidão que derrubou a conta dele e até agora ele não recuperou a voz, no caso, né? Ter o perfil no Twitter, você ter a sua voz, né? Principalmente se você é bem ativo na rede social, como era o Game Antifa. Esse é um caso de censura que é censura, acho que sempre foi um dos grandes motes da imprensa em qualquer coisa, seja essa imprensa direitista ou esquerdista, os 2 lados sempre foram contra a censura, de certa forma. Tipo, sempre que se fala de censura, todos os lados são contra a censura. Ninguém gosta de censura, isso é um fato comum na imprensa. Só que a imprensa de games, de modo geral, simplesmente ignorou essa história. As únicas pessoas que falaram delas, fora a gente estar falando dela aqui agora, na rede contínua, foram pelo menos até agora, as únicas pessoas que eu vi falando foi o Pedro Zambarda no Drops de Jogos, o blog Salvando o Nerd e o podcast Regras do Jogo, que era o podcast que o Game Antifa participava. Então, tipo, cadê The Enemy? Cadê IGN? Cadê Voxel?
Cadê os grandes veículos falando? Os grandes veículos ignoraram, né? Sim, totalmente. É como se nada tivesse acontecido, né? E o Twitter também é outro que a gente tem que cutucar aqui, porque, tipo, o Twitter recebeu, o Gamer Tifa mandou para o Twitter diversos formulários explicando o que foi aquelas denúncias, por que aquelas denúncias eram sem sentido, por que ele não fez nada demais. A gente tem prints, na verdade, esses prints eu vi no blog do Salvando Nerd, que o Twitter, no dia 26 de março, ele tinha falado, tipo, não, beleza, a gente vai voltar a sua conta dali 12 horas. Tipo, tinha acatado a ideia de que foi um exagero, né? A suspensão e tal. Passou esse período e a conta continuou bloqueada e o Twitter não explicou por quê. Então, tipo, o Twitter também tem problema, também tem sua cota de culpa aí. Isso não é uma coisa que aconteceu só com o Gamer Tifa. Nessas últimas semanas, outra pessoa que teve a conta bloqueada pelo mesmo motivo, de tipo ataque de pessoas com denúncias em massa, foi o Jefinho Menezes, que quem conhece ele é o criador, talvez conheça o site dos memes. O Jefinho é o criador do site dos memes, uma das grandes figuras da internet. O site dos memes é um dos meus locais de humor preferido da internet. E ele também ficou tipo um tempo com a conta bloqueada por causa de o tweet de denúncias em massa no perfil dele, também por pessoa. No caso, as denúncias em massa por perfil dele foram feitas por pessoas do movimento tipo negacionista da pandemia. Não era exatamente a galera dos games, não estava ligado a um streamer ou uma celebridade, mas estava ligado a uma ideia que se juntou para denunciar o perfil dele em massa, que o Twitter acabou derrubando. E a gente precisa perguntar, tipo, o Twitter, tipo, qual que é a lógica? Porque a gente tem muita gente cometendo realmente crimes no Twitter, do tipo, negando pandemia, espalhando fake news sobre vacina, espalhando fake news sobre ditadura militar, mandando pessoas se matarem nos comentários e tal, e todas essas contas continuam funcionando, continuam normais. Por que algumas contas o Twitter derruba e outras que são claramente problemáticas podem continuar tweetando a bel prazer, né? Tipo, também o Twitter também deveria se explicar mais sobre quais os motivos que levam a uma conta a ser derrubada, né? Olha, não, pode falar, João. Não, pode falar, Maurício, vai lá. Não, então, cara, esse tipo de observação, né, que você fez, o Twitter é um ótimo exemplo para a gente tacar pau, né, mas o Facebook e qualquer outra empresa que você colocar aí, né, que possibilite esse tipo de comunicação, né, eles tomam tomam decisões semelhantes, né, são caminhos empresariais de tomar decisão muito, muito próximos entre si, né, e realmente impressiona como alguns casos são tratados com urgência, com medidas rígidas, e outros simplesmente ignorados, né? Então, a comunidade gamer, né, enfim, com seus vários problemas, né, que a gente pode dizer, com propriedade a gente já observa a comunidade, né, as discussões da comunidade, os problemas da comunidade há muitos anos, né, a gente vem discutindo eles, né? Eles estão longe de acabar, na verdade, eu acho que eles têm aumentado, né, nos últimos anos, né? Eu acho que o pessoal em pandemia, em casa, também dá uma piorada, né? Porque parece que aumenta, né, a toxicidade, né? O pessoal tá sem nada para fazer e fica falando bobagem na internet. Né? Então, assim, é um negócio que impressiona, né? O nível de lixo, né, que você vê às vezes, né? E não é só isso, né? Claro, você, como eu já bem pontuei aqui, você tem na comunidade gamer uma comunidade apaixonada, que move montanhas, né, em nome dos seus gostos, né? Então, ok, né? O mérito tem que ser dado para esse lado legal, né? Mas empresas como o Twitter são extremamente relapsas em certas situações, né? De novo, o caso do Trump pode ser citado, né? Como um caso em que, depois de muito protelar essa decisão, o Twitter realmente veio a impedir que a conta continuasse, né, no ar. Basicamente bloqueou o Trump do Twitter, né?
salvo engano, acho que para sempre, né, de forma vitalícia ou por alguns anos, né, e aí o Noia falou que a imprensa, seja de esquerda, seja de direita, odeia censura, mas eu complementaria que geralmente as pessoas odeiam censura só quando atinge a si, né? Então, tipo, olha, eu odeio censura tal, e aí acontece com o outro. Não, mas veja bem, o caso dele foi o seguinte, né? Realmente foi extrapolado e tal. E eu acho que, inclusive, eu não vou aqui, eu vou ser advogado do diabo, acho que, inclusive, na imprensa de esquerda, na imprensa mais ligada em causas assim, liberais, né, de progressistas, né, isso acontece também. Acontece de ser comemorado, né, decisões antidemocráticas, decisões de censura. Acontece sim de comemorar, acontece também. Quando convém. Quando convém. Então, assim, acho que é muito importante isso ser demarcado, delimitado, né? A gente não está fazendo uma crítica aqui de cima de um trono, de cima de uma torre de marfim, né? De forma alguma. Nós estamos expostos a esse tipo de problema. Não tanto, porque a gente não tem tanta audiência, né? Muito embora a gente agradece vocês todos aí, né? Que estão nos acompanhando, mas a responsabilidade é a mesma, é análoga. Então, assim, eu não vou chegar aqui e falar um absurdo, sem nenhum tipo de embasamento. Eu falo inutilidade sem embasamento, isso eu posso falar, mas não absurdo, entendeu? Então, que fique claro que se as pessoas têm noção da responsabilidade delas, têm consciência disso, não precisa mais de fiscalização, mas é claro que as pessoas não têm. Então, é óbvio que precisa da fiscalização, é óbvio que precisa de watchdogs, é óbvio que precisa de estudo. Então, você tem várias contas, inclusive no Twitter, uma conta que eu gosto muito, não sei se vocês gostam, se acompanham, é o Racism Watchdog. Basicamente uma conta que denuncia, que expõe casos de racismo no Twitter, que não fosse esse tipo de exposição, nunca viriam à tona. De gente, às vezes, até famosa, gente com seguidores, entendeu? Tipo assim, falas racistas, assim, coisa feia, coisa suja, assim, coisa zoada, que você acha que não vai acontecer em 2021 e acontece, e contas como essa expõem. Então, esse trabalho é importante. Mas acho que isso acabou o meu modo de falar forte, firme, como se isso melhorasse minha opinião. E vamos que vamos. Eu acho que assim, o programa aqui na Rede Contínua está estreando hoje, mas a gente já vinha fazendo essas discussões, já vinha promovendo essas discussões anteriormente, né? Em um ambiente muito mais restrito, com muito menos gente vendo, né? O total de 0 pessoas, como a gente gosta de brincar. Mas a gente já falou de outros casos que eu acho que, né, ressoam, né, nesse sentido, né? Posso lembrar aqui da Isadora Basile, a menina que jogava Call of Duty profissionalmente lá, que foi assassinada, e o caso do Xbox Mil Grau, né, que quando o Maurício estava comentando... Nem me fala desse nome, cara. Quando o Maurício estava comentando dessa demora do Twitter para tomar atitude, né, das redes sociais para tomar atitude, me veio isso na cabeça, porque quanto tempo, quanto precisou, quantas campanhas, né, em redes sociais as pessoas precisaram fazer para que alguém tomasse uma atitude, para que alguém prestasse atenção, para que alguém fizesse alguma coisa e derrubasse as contas dos caras, e mesmo derrubando ainda, eles conseguiram por um tempo ficar com as contas ativas. Então, assim, parece, muitas vezes, que a coisa é lenta, mas ao mesmo tempo parece que não tem interesse, e aí o interesse só surge quando você mexe com um determinado tipo de público ali, ou com pessoas que são mais importantes, como foi o caso do Gamer Antifa. Não estou falando que o Twitter censurou ele deliberadamente, mas é que assim, o timing é estranho, sabe? O timing é estranho. E a gente, considerando o momento político que a gente vive no Brasil, sabe, esse movimento antidemocrático, essa coisa de ficar exaltando ditadura e regimes extremamente antidemocráticos, tudo isso, cara, corrobora para aquela coisa de, cara, o que está acontecendo, sabe? Qual que é a intenção das coisas? Então, assim, eu acho que o Twitter, ele devia tomar alguma atitude, ele devia se manifestar de alguma forma, assim como, voltando lá no primeiro caso que a gente falou, né, do Totti, a gente não comentou isso, acho, mas a Riot, que é a empresa que desenvolve e publica Valorant e League of Legends, eles não se manifestaram sobre o caso, eles não disseram que não vão se manifestar sobre o caso, e é uma postura estranha, uma postura esquisita, porque
apesar de não serem funcionários diretos da empresa, eles têm contato constante, né? Eu estava conversando com o Noé e com o Maurício nessa semana, e o Noé falou, como se fosse um dirigente de futebol, né, de clube, falando com a CBF, sabe? Para falar mais a linguagem do público mais constante aqui do da rede contínua, né? E é a mesma relação, cara. Então, assim, por mais que eles não sejam, que o cara não seja um funcionário direto da empresa, tem um contato ali. Então, é necessário uma manifestação, cara. É necessário falar alguma coisa. É necessário se posicionar, assim. Porque as coisas não podem ficar assim, cara. Tipo, os fatos estão acontecendo e todo mundo fica ali em dúvida, sem saber o que ocorre, e deixa para, sabe, joga para a galera. Jogar para a galera a gente sabe o que acontece. Principalmente para a galera dos joguinhos aí, para os gamers, a gente sabe o que acontece, cara. As coisas são deturpadas, são distorcidas, entende-se como que da pior forma possível, e aí vira esse bololô todo, cara. Então, eu acho que é importante se manifestar, é importante que as empresas, elas abram a boca para falar alguma coisa, porque senão, cara, vira essa maluquice que tá já tá uma maluquice, vai ficar ainda pior, né? É isso aí, e acho que com isso a gente pode meio que finalizar essa discussão aqui hoje, né? Porque acho que é meio isso que a gente está falando, né? Tipo, a coisa já está maluca, a gente não precisa que uma empresa privada ajude a tornar elas ainda mais malucas, né? E assim, acho que só para finalizar, tem uma coisa em comum com todos aqueles outros casos que o João citou antes, né? O da Isadora, o do Xbox Mil Grau, o da menina lá do Call of Duty, que fez com que eles formassem uma proporção que meio que obrigou algumas empresas a tomarem uma decisão mais drástica para tentar evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo, que é a grande imprensa falar deles. Que é talvez a única coisa que ainda não aconteceu no caso do Game Antifa, que foi a grande imprensa citar esse caso para um público maior ficar sabendo dele, né? E eu acho que isso só aconteceu, Noé, porque existiu uma movimentação de pessoas online, né? O caso do Xbox Mil Grau, por exemplo, começou acho que no Ricardo Regis do Nautilus, ele que começou a falar constantemente, a chamar atenção. E o caso do Xbox Mil Grau só chegou na grande imprensa porque o Ricardo Regis conseguiu fazer com que o Phil Spencer, o chefe geral da divisão Xbox, ficasse sabendo do caso, né? Olha o que foi preciso para que alguém tomasse uma atitude. Não tem que ser assim, né, cara? Não pode ser assim. Inclusive, Phil, amamos você, viu? É isso aí. Então, eu acho que é isso aí, galera. Essa foi a nossa opinião sobre games de hoje, né? Se você estiver curtindo aqui o nosso episódio, que estiver curtindo aqui na rede contínua, na streaming, do Twitch, no YouTube, e quiser ouvir os nossos episódios anteriores, você pode ouvir a gente no Spotify, só procurar ali opinião sobre games. A gente tem todos os episódios anteriores lá no Spotify em áudio para você ouvir. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, quem estiver vendo o vídeo, as arrobas de cada um estão ali embaixo, rolando na parte de baixo da tela, mas quem estiver ouvindo só o áudio e não estiver assistindo o vídeo, você pode procurar eu ali no Twitter, no @RafaOnoia, tudo junto, sem nenhum espaço, sem nenhum underline, sem nada. O João também está no João no Twitter. Eu também estou no João. Eu sempre estou no João. Infelizmente eu nasci assim, eu não tenho o que fazer. Mas no Twitter. Chama no Twitter. Mas não é Twitter. Mas eu também estou no Twitter, @JaOtávio, J-Otávio. Pode chegar lá, falar besteira. Eu vou ignorar você se me xingar, obviamente, porque eu não tenho tempo, não tenho paciência para isso, mas estamos aí. E o Maurício também está na rede social mais odiada por gamers antifascistas, né? Eu tô no Twitter, aliás, eu tô no Maurício, né? Como @Maurício Daniel, com 2 L's no fim, tudo junto e 2 L's no fim, né, Twitter? É isso aí.
É isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio aí do Opinião sobre Games. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, aí é problema seu. A gente vai continuar aparecendo aqui toda semana, vocês gostando ou não. Mas se vocês gostaram, toda semana, toda sexta-feira, 9 da noite, a gente está aqui falando sobre videogames na rede contínua, ao vivo, tanto no Twitch quanto no YouTube. Se vocês não gostaram, vocês podem também vir assistir para xingar a gente, que a gente... Provavelmente, se você xingar, a gente vai ignorar, mas pode ser que a gente responda. Vai que não, a gente não, um dia. A gente não vai ignorar, não, que nós vamos colocar o seu comentário ao vivo. Olha só que beleza, hein? Agora vou aproveitar para agradecer a todo mundo que dedicou um tempo aí, acompanhou, comentou, né? Todo mundo, vocês moram no nosso coração, gente. É isso aí. É verdade. É isso gente, aí. Muito obrigado. Agradecemos muito tanto os novos ouvintes aí que chegaram na gente pela rede contínua, quanto os 0 ouvintes que já conheciam a gente de antes, moram no nosso coração. Então, é isso aí, galera. Até semana que vem. Só aproveitar o salve final, Almair. O Opinião sobre Games é 100% tricolor paulista, mas vai Parmeira também, né? Por que não, né? Vai Palmeiras. Vamos dar uma força pra galera aí, né? Os caras estão precisando, viu? A gente está precisando mais, vamos falar a verdade. Mas é isso aí, galera. É isso aí, vai Palmeiras para PQP. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, tia Leila. Valeu, Crefisa. Beijo, mãe.